Olá pessoal, continuando nossa série de vídeos sobre micro-organismos, nós entendemos que a fermentação então é um processo dinâmico que envolve uma série de micro-organismos e que o crescimento populacional de cada um deles vai depender das condições de pH, de temperatura e da presença ou não de oxigênio, além da salinidade e da atividade da água. Isso ficou claro e a gente entende então que tendo condições favoráveis, nós teremos fermentações. Então, se essas condições aqui estiverem favoráveis, esses micro-organismos vão crescer. Mas como que esses indivíduos vieram parar no tanque de fermentação? Como que eu sei que a gente tem um micro-organismo, ou uma determinada cepa, ou uma levedura específica? Mas a gente tem que entender que estes indivíduos estão presentes em todos os locais, desde o solo, a fruta, as folhas, ao trator que transportou o café, às mãos de quem manipulou e colheu o café, nos equipamentos que estão sendo utilizados. E aqui um outro parêntese importante. No momento em que o café foi desconectado da planta, iniciam-se as fermentações, pois são geradas diferentes condições no decorrer do tempo para que estes micro-organismos fermentem os compostos que estão disponíveis no café. Então, a fruta foi tirada da planta, a mucilagem, o açúcar é exposto ao meio ambiente. Por isso que é importante frisar que, na prática, todo café é fermentado. E esse conjunto de diferentes espécies de bactérias e fungos é o que formam a chamada microbiota, ou fauna microbiana local. E que está diretamente associada ao terroir. Isso faz todo sentido, pois um local que possui uma determinada levedura, que é capaz de fermentar e produzir metabólitos que irão melhorar a qualidade da bebida, é uma qualidade do local. Por isso a estrita relação com o terroir. E para aprofundar um pouco essa questão, eu separei aqui esse estudo feito na Universidade Federal de Lavras. Aqui estão indicados os autores, para quem quiser pesquisar. E ele analisou a quantidade de micro-organismos presentes antes, durante e após a fermentação. Após a fermentação significa durante a secagem. E aqui o interessante é que em uma das amostras foram identificados, isolados, mais de 250 espécies. Então vamos dar uma olhada nos resultados rapidamente. Nós temos aqui a identificação da espécie, a população, dada em unidade de formação de colônia por grama. Então, basicamente, isso daqui seria a quantidade populacional. Nós temos duas fazendas, a fazenda L e a fazenda MC. E aqui, leveduras e bactérias. Então, vamos pegar, por exemplo, essa levedura. Na fruta, ela tinha uma população de 2,9. Durante o processo de fermentação, por volta de 12 horas, essa população, que era de 2,9, passou a ser 4,1. Quer dizer, houve aqui um crescimento considerável. Se a gente seguir, então, até o final da fermentação, a gente vai ver que houve, então, um decréscimo populacional. Ela voltou aqui para menos de 2. E aí, seguindo para a secagem, a gente pode ver, então, que inicia-se com menos de 2 e há, de novo, um acréscimo populacional chegando aqui
até 3,6. E vamos pegar aqui agora uma bactéria da mesma fazenda. Vamos analisar esta bactéria aqui. Ela inicia com 5,2. Durante a fermentação, ela já começa aqui crescendo e cresce até o final. A gente pode ver que, na verdade, até um pouco antes do final, com 36 horas, ela atinge o pico máximo e depois decresce um pouquinho. Durante a secagem aí, então, ela só decresce e termina a secagem com uma população menor do que 2. E esse estudo é muito interessante porque mostra o grau de complexidade dessa fauna, dessa microbiota que está presente no café. E como que essas populações evoluem, crescendo ou decrescendo no decorrer do processamento. E esse tipo de café, que é fermentado a partir da microbiota local, eles são então denominados de fermentações silvestres. Ou seja, sem a adição de indivíduos estranhos ao meio. Um café com fermentação silvestre poderia ser comparado ao que encontramos, por exemplo, nos vinhos naturais. Se é que eu posso fazer essa comparação, mas seria o que ocorre com os vinhos naturais. No vinho, o processo de fermentação por leveduras é parte essencial do processo, pois a bebida final é o próprio produto da fermentação. Diferente do café, em que a fermentação é apenas um processo secundário. A gente consome apenas a semente torrada e não o substrato fermentado. Mas esse movimento de vinhos naturais afirma que o processo apresenta de maneira mais fiel as características do local. Então a gente tem uma relação mais próxima com o terroir. E aí, em oposição, se em algum momento do processamento do café foi introduzida uma cepa externa, essa fermentação denomina-se induzida. E aí existe um trabalho bem interessante, também realizado pela Universidade Federal de Lavras, em que eles estão isolando e catalogando diversas cepas microbianas, mantendo esses indivíduos armazenados, para que no futuro as melhores possam ser utilizadas e até comercializadas. Com isso, nós teríamos cepas próprias do café, ou seja, que têm maior facilidade de crescimento nesse ambiente e que já foram testadas quanto à sua qualidade de bebida. Apesar do estudo já ter um certo tempo, esse assunto ainda é muito novo e as aplicações comerciais dessas cepas são muito raras. Quem sabe, no futuro não tão distante, a gente vai ter uma loja que disponibiliza diversas leveduras para café, como hoje a gente tem para cerveja ou para os vinhos. Seria uma evolução muito bacana e a gente começaria a trabalhar com os estilos de café. E por fim, um assunto que a gente deve tratar aqui, deve mencionar, é que as fermentações induzidas ou com adição de micro-organismos podem eliminar características do terroir. Então a gente tem a redução do efeito do terroir, e tem também alguns riscos, porque a partir do momento que a gente coloca um indivíduo novo nesse ambiente, essa espécie pode se sobrepor à microbiota local em casos extremos, eliminando esses concorrentes. Então você teria somente esse novo indivíduo fermentando, ou o mais comum e também não menos problemático é esse indivíduo não se adaptar e, portanto, não fermentar. Isso é bem mais comum e aí o produtor só vai gastar tempo e dinheiro sem o retorno desejado. É isso, muito obrigado e espero que tenham gostado.